Vamos estudar os conteúdos da semana? Olá, crianças, tudo bem? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre língua portuguesa e produção textual. Nessa semana nós estaremos revisando a história em quadrinhos, só que a história em quadrinhos basicamente só com imagens, tá bom? Então a gente tem que interpretar a imagem para poder entender a história. Então vamos lá. Quando a gente observa essas imagens aqui, a gente percebe que a criança ela tá chateada porque ela perdeu o gatinho dela enquanto ela fazia mudança. O gatinho sumiu e o pai fala para ela que não tem mais tempo, eles precisam ir embora, precisam se mudar. E o gatinho, quando fica na rua, ele sofre perigos, outros animais ferozes tentam atacá-lo, ele fica com fome, tenta buscar alimento. E depois de muito procurar, ele consegue achar a nova casa do dono dele. Mas quando ele chega lá, ele se surpreende, porque ele vê que o dono dele já encontrou um outro gatinho e que ainda botou o mesmo nome dele no outro gatinho. Isso deixa ele muito triste e ele vai embora. Não quer mais voltar para aquela casa porque ele vê que não é mais aceito ali. Essa nossa história ela tem um final triste e o que eu quero que vocês pensem a respeito disso é: os animais eles são substituíveis? A gente pode trocar um animal por outro assim, por nada, sem nenhum sentimento? O que vocês acham? E é isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Agora vamos para a parte dos exercícios para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Observe a história em quadrinhos acima e responda as questões. Qual é o assunto da história? Nossa história está falando sobre um gato perdido. Assunto é sobre o que se fala aquilo, e a nossa história em quadrinhos ela fala sobre um gato perdido. Quem é o personagem principal? A maioria das vezes quem aparece é o gato, então ele é o personagem mais importante da nossa história. O que aconteceu no dia da mudança da casa do menino? É o que eu já expliquei. Enquanto ele se mudava, o gato acabou perdendo, ele se perdeu do seu dono. Quais foram os perigos que o gato Bill passou longe de casa? Podemos dizer que outros animais queriam machucá-lo, ele passou fome, então ele teve que buscar comida, e vários outros perigos que nós podemos imaginar que um animal passaria se estivesse longe de sua casa. Quando o gato conseguiu encontrar a nova casa de seu dono, o que ele viu que o deixou triste? Ele viu que o menino já tinha substituído ele, trocado ele por um outro gato, e isso deixou ele muito triste. Observe o rosto do menino no segundo quadrinho, o que ele estava sentindo. Nós temos que olhar e observar a face do menino no segundo quadrinho. E a face dele nos mostra que ele estava feliz, com raiva ou com tristeza. Com tristeza, porque a face dele não era uma face boa. Observe o rosto do gato no 16º quadrinho. O que ele estava sentindo? A mesma coisa, a gente tem que observar o rosto do gatinho e a face dele vai nos representar, nos mostrar o que ele estava sentindo. Ódio, alegria, frustração? Frustração. Frustração é quando a gente cria uma expectativa muito grande sobre alguma coisa e, infelizmente, não acontece. Em sua opinião, os animais são substituíveis? Eu quero que vocês falem, não é uma resposta minha, é uma resposta de vocês. Vocês que têm gato, cachorro, passarinho em casa, se fosse trocado eles por outros animais, o que vocês sentiriam? Vocês trocariam eles por outros animais? Eu quero que vocês comentem, tá bom? O que vocês sentem a respeito disso. Algumas palavras possuem mais de um significado. Observe as frases abaixo e explique diferentes significados das palavras destacadas. Muitas palavras que nós falamos, elas podem ter duplos significados, ou seja, vários significados numa mesma palavra. E é isso que nós vamos observar aqui. Eu morro de saudade do meu gatinho Bill. Quando eu falo eu morro de saudade, eu estou dizendo que eu estou com um sentimento exagerado de saudade, eu estou com muita saudade dele. Agora, quando eu falo eu brinquei no morro de Esquibunda, o morro é o mesmo morro? Não, o morro ali é um local onde as pessoas brincam, onde as pessoas moram, é um lugar alto, similar a montanhas. Então, nós temos morro com dois significados. Montanha, similar a montanhas, e sentimento exagerado. João encontrou um cachorro perdido no mato.
Quando fala que encontrou no mato, ele encontrou numa parte onde tinha gramado, onde tinha uma vegetação. Agora, quando fala, eu não mato os animais. O mato, ele não é mais o mesmo mato, não é aquele mato de vegetação. É o mato da ação de matar alguém, de tirar a vida de uma pessoa. Então, o mato tem dois significados. O mato de vegetação e o mato de tirar a vida de alguém ou de algo. Agora, a gente vai organizar essas palavras aqui. Vamos observar as dicas e tentar desembaralhar essas letras para descobrir o segredo. É a bebida favorita do gato. Leite. Cuida dos animais. Veterinário. Tenho pelos no bigode. Gato. Sou o melhor amigo do homem. Cachorro. Júlia não sabe utilizar os sinais de pontuação. Ajude-a ligando os sinais às frases corretas. Vou falar rapidamente como são os sinais para a gente poder relembrar, tá bom? A interrogação é quando a gente quer fazer alguma pergunta a alguém. A exclamação é quando a gente fala alguma coisa com sentimento, com felicidade. A gente quer realçar aquilo que a gente está falando. Enfatizar o que está sendo falado. O ponto, a gente finaliza um pensamento e a vírgula a gente dá uma pequena pausa. Então, vamos lá. Eu pedi para minha mãe uma bola também. Para a gente fazer essa frase, a gente tem que terminar ela. E qual é o ponto que representa o término de uma frase? É o ponto final. Fui à loja com meu pai comprar bola, meia, uma chuteira. Como eu estou dando uma pequena pausa, eu preciso usar a vírgula. Você pode me emprestar a sua bola? É uma pergunta, então eu preciso usar a interrogação. Eu ganhei uma bola do Barcelona de presente. Como o menino está muito animado, é uma frase que a gente coloca exclamação, porque ele quer dar ênfase àquilo que ele está falando. Eu ganhei uma bola do Barcelona de presente. Observe as imagens da história em quadrinhos e produza um texto bem criativo. Não se esqueça dos parágrafos, da pontuação e da ortografia. Confie em você. Nós vamos voltar para o nosso texto, nosso texto de história em quadrinhos, vamos observar e vamos criar o nosso próprio texto. Vocês vão contar a história através de uma produção. Não se esqueça de um título bem criativo, não se esqueça de ter os parágrafos início, meio e fim, não se esqueça das letras maiúsculas no início e não se esqueça também de ser bem criativo na sua história. Pode inventar, pode criar, o mais importante é você criar uma história bem divertida, tá bom? Confie em você e mande para mim depois. Olá, agora a gente vai falar um pouquinho de cadeia alimentar. Em abril, no dia 7 de abril, nós falamos um pouquinho e hoje nós vamos retornar a falar, tá bom? Então prestem bastante atenção nessa matéria, que ela é muito importante. O que acontece? A natureza, ela tem as suas relações, ela é muito dinâmica, então todo momento os seres vivos eles estão se relacionando. Se a gente observasse melhor a relação dos animais, a gente perceberia melhor essa cadeia alimentar. Por exemplo, se a gente estivesse numa praça e visse um gafanhoto pousando numa folha, ali ele estaria fazendo a alimentação dele. E poderia chegar um pássaro e se alimentasse do gafanhoto. E depois poderia chegar um gato e se alimentasse do pássaro. O que acontece na cadeia é assim, um depende do outro para sua alimentação. Isso precisa ocorrer, um animal precisa se alimentar do outro para que a cadeia possa funcionar normalmente. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Uma das principais características dos seres vivos é essa necessidade de se alimentar. E a maioria desses animais, eles se alimentam de outros animais. Apenas os vegetais, eles produzem o seu próprio alimento, que é através da fotossíntese que nós já estudamos aqui. Por isso que eles são chamados de produtores na cadeia alimentar, porque eles são os que produzem o seu próprio alimento. Mas, mesmo que eles produzam seus próprios alimentos, os outros animais que fazem parte da cadeia, eles não. Então, é isso que nós vamos aprender agora. Como já falamos, os produtores são as plantas. Elas são as produtoras, porque elas fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese.
Os consumidores primários são aqueles que se alimentam das plantas. A gente tem, por exemplo, a borboleta, o rato e outros animais que se alimentam, o gafanhoto. Consumidores secundários são aqueles que vão se alimentar dos animais que se alimentaram das plantas. Terciários são aqueles que vão se alimentar dos outros animais que foram alimentados por outros e assim por diante. Então, para a gente entender melhor essa cadeia, a gente precisa observar esse exercício que eu passei para vocês. Por exemplo, se a gente imaginar uma cadeia alimentar onde o produtor é a planta, porque sempre precisa ser a planta, porque ela se faz o seu próprio alimento. Depois a gente tem o rato, que vai ser o consumidor primário, porque ele se alimentará da planta. Depois a gente tem a cobra, que vai se alimentar do rato. Já que ela vai se alimentar do rato, ali ela vai ser considerada consumidor secundário. E o leão, que vai se alimentar da cobra, vai ser chamado de consumidor terciário. Então, na verdade, a cadeia alimentar é uma organização daquilo que se alimenta do quê? Então, se a gente observar, o primário vai ser aquilo que vai se alimentar da planta, depois o secundário que vai se alimentar do primeiro animal, depois o terciário que vai se alimentar do segundo animal, tá bom? E os decompositores que fecham o ciclo da cadeia alimentar são os decompositores que fecham o ciclo dessa cadeia alimentar porque eles são os fungos e as bactérias. Eles se alimentam daquilo que já está... Eles se alimentam daquilo que já está morto, dos animais mortos, de vegetais, entendeu? Então, por isso que eles são chamados de decompositores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei o exemplo de produtor como uma planta, porque sempre tem que ser uma planta. O consumidor primário, uma borboleta. O consumidor secundário, um sapo. E o consumidor terciário, uma cobra. Vou explicar para vocês o porquê. Imaginem a cena. A planta está lá como produtora, porque ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E vem uma borboleta e pousa nela. Nesse momento, ela está se alimentando daquela planta. Depois, um sapo vem e come essa borboleta. Então, o sapo vai ser um consumidor secundário, porque ele vai comer a borboleta. Depois vem uma cobra e se alimenta do sapo. Então, a cobra vai ser um consumidor terciário. Então, essa relação de cadeia alimentar, essa rede de relações alimentares entre os seres vivos, que é chamada de cadeia alimentar. E ela que faz com que tenha o equilíbrio no meio ambiente. Porque se um animal não puder se alimentar do outro, a gente não vai ter um equilíbrio ecológico, tá bom? E eu vou retornar um pouquinho agora para o exercício do dia 7 de abril que eu comentei com vocês. E lá a gente tem bastante essa representação, ó. A definição que nos dá nesse exercício é de que cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. Aí aqui ela nos diz, os produtores sempre serão os vegetais, os consumidores, os seres vivos que dependem de outro ser vivo para alimentar, eles sempre vão ser chamados de consumidores, porque eles precisam de outro ser vivo para se alimentar, e os decompositores, que são os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos. Então, não se esqueça, os vegetais são sempre os produtores, os consumidores são aqueles que dependem de outros seres vivos para se alimentar, e os decompositores são os seres vivos que se alimentam de vegetais e animais já mortos, tá bom? Não se esqueça disso. Isso é a cadeia alimentar. Em matemática, nós vamos aprender sobre as unidades de medida. E as unidades de medidas, elas são usadas para a gente comparar grandezas que sejam da mesma natureza. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas e vamos ver a importância delas também e o uso no dia a dia. Vamos lá. Primeira medida de comprimento. Utilizando a régua, descubra os comprimentos do seu material escolar. No meu material escolar, o lápis tinha 14 centímetros, a borracha 5 centímetros, o caderno 29 centímetros e o apontador 7 centímetros. Utilizando uma fita métrica, descubra a sua altura. A minha altura é 1,62.
A partir destas pesquisas, percebemos que as medidas de comprimento servem para... Quando nós fizemos essa experiência de ver o tamanho das coisas, de ver o nosso tamanho, a gente percebe que a medida de comprimento ela é usada exatamente para isso, para medir o tamanho das coisas e das pessoas, tá bom? Então, toda vez que a gente falar em medida de comprimento, a gente está falando no tamanho, na altura das coisas. A medida de tempo agora. Organizando a minha rotina. Você vai olhar esses horários, essas rotinas, atividades da sua rotina e vai dizer o horário que você faz. Neste exemplo, eu coloquei os meus horários, mas eu quero que vocês coloquem o de vocês, tá bom? Então, quando a gente anota os horários das coisas que nós fazemos, nós percebemos que as unidades medidas, elas servem para a gente medir a duração de um acontecimento, por quanto tempo aquele acontecimento durou. Então, a medida de tempo, na verdade, é isso, é uma forma da gente controlar o tempo, ou seja, para a gente medir a duração dos acontecimentos. Não se esqueça, o importante é a gente saber como usar essas medidas e para que elas servem. Medida de massa e capacidade. Nós vamos pesquisar em alguns jornais, revistas, ou se não tivermos, a gente pode desenhar como eu fiz. Quando a gente pesquisa, o que a gente compra por quilo? Arroz, feijão, açúcar. O que a gente compra por grama? Chocolate em pó. O que a gente compra por miligrama? São os remédios, os comprimidos, a gente compra por miligrama. Tonelada. Quantos agricultores eles vão vender a batata da fazenda, o milho da fazenda? Eles vendem caminhões lotados, então eles vendem toneladas de batatas, toneladas de tomate. Então, quando a gente tem uma grande quantidade da grama, a gente tem a tonelada. E é o que acontece na plantação. Litro, a gente tem o leite que vende por litro, a gente tem refrigerante também de 1 litro, a gente tem também a gasolina que vende por litro e mililitro. Tem a lata de refrigerante, que ela é 365 mililitros. Tem as outras coisas também que não são grandes quantidades de litro, que são vendidas por mililitros. Agora aqui, para que a gente usa essa medida de massa, então? A medida de massa e de capacidade. A medida de massa a gente usa para medir a quantidade de matéria que tem de um corpo, ou seja, a quantidade que tem dentro daquele recipiente. A gente precisa saber a quantidade de massa que tem ali dentro do recipiente. E é para isso que a gente tem a medida de massa. E a capacidade é a mesma coisa, só que é para medir a quantidade que tem dentro de um recipiente em forma líquida. Então, toda vez que a gente falar em medida de capacidade, vai ser algo líquido. E toda vez que a gente falar da medida de massa, vai ser algo que não é líquido, tá bom? Então, vamos lá. A medida de temperatura. Utilizando o termômetro, verifique a temperatura e responda. Aqui também vocês vão fazer de acordo com vocês. Vão medir a temperatura de vocês. Uma pessoa que está com a temperatura corporal, com isso, está com febre? A minha estava dando 35,5. Então, não, eu não estava com febre. Por quê? Porque a pessoa ela só está com febre quando a temperatura dela é acima de 38 graus. E a temperatura que nós usamos aqui no Brasil, representada pelo C, é o Celsius. Então, toda vez que alguém falar assim, eu estou com 38 graus Celsius. Celsius quer dizer a escala usada para medir a temperatura aqui no Brasil, tá bom? E a gente pode medir a temperatura através do termômetro digital, a gente pode medir através do termômetro de mercúrio, entre outros tipos, tá bom? Para que serve a medida de temperatura? Como nós já observamos, ela mede a nossa temperatura corporal, ela mede como está o aquecimento do nosso corpo, tá bom? Então, é para isso que ela serve. Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só mandar as perguntas para mim privado, tá bom? Em geografia, nós vamos estudar uma das áreas da cartografia, que é a criação de mapas. Só que nós vamos fazer isso de uma forma bem divertida. Escolha um objeto da sua casa, esconda-o e crie um mapa para que os seus pais ou familiares possam achar esse objeto. A importância do mapa é que você faça ele bem detalhado para que as pessoas possam realmente encontrar aquilo. E o mapa ele foi muito usado antigamente para as expedições marítimas, para que pudessem chegar em busca do ouro, das terras novas, desconhecidas. Então, o mapa ele é muito importante. Hoje, os nossos mapas eles já são mais modernos, mas eles também conseguem mostrar
As cidades, os estados, os bairros, eles são muito utilizados. Então, é muito importante a gente aprender a fazer um mapa para que a gente possa se localizar em algum lugar. A importância do mapa é essa, ela nos ajuda a nos localizar, tá bom? Então, criem bem um mapa, aprendam a fazer um mapa. Nós temos um exemplo aqui. Sigam esse exemplo e deem o melhor de vocês. Ajudem os seus responsáveis a encontrarem da melhor forma o objeto escondido, tá bom? Então, saibam que vocês hoje farão uma expedição na casa de vocês, tá? Boa sorte e divirtam-se! Vamos falar um pouquinho dos nômades? Eu propus a vocês que pesquisassem um pouco sobre os nômades. Eu vou estar falando um pouquinho deles aqui agora. Então, os nômades, eles eram pessoas que viviam há muito tempo atrás e eles estavam sempre mudando de um lugar para o outro. Por quê? Porque eles viviam atrás de comida. Eles se alocavam em algum lugar com as suas barracas, com as suas tendas, e quando acabava aquela comida, eles partiam para uma outra cidade, para um outro lugar atrás de comida. Eles não tinham o hábito da agricultura, então eles não plantavam os seus alimentos. Por isso, eles precisavam ir de cidade em cidade atrás de alimento. Então, essas pessoas que vão saindo de um local para o outro em busca de alimento, elas são consideradas nômades. E já que elas precisavam se mudar de um lugar para o outro rapidamente, vocês acham que elas poderiam morar numa casa como a nossa, feita de tijolo? Uma casa difícil de ser transportada, não tem como arrancar o alicerce da casa? Então, por isso elas moravam em cabanas feitas de pano, que podiam ser facilmente desmontadas e levadas para outros lugares, porque eles mesmos carregavam a sua casa nas suas costas, nas suas mochilas. Então, assim, o que a gente tem que aprender sobre o povo nômade é isso. Eles eram pessoas que estavam sempre se mudando de um lugar para o outro, há muito tempo atrás, e eles se deslocavam em busca de alimentos para si e para os seus animais, os animais que estavam junto com eles, porque eles não tinham a prática da agricultura. Por isso, eles precisavam se deslocar de um lugar para o outro. A partir das suas pesquisas, escolhe algumas imagens, algumas gravuras ou desenhe como eram os povos nômades, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima semana. Estudem! Beijos!